Bom dia. Muito bom ter vocês aqui. Caiu aqui o negócio. Peraí, deixa ele aí. Bom, vocês estão percebendo que hoje nós vamos começar uma série nova, certo? E aí vocês têm 5 minutos para achar o livro aí na Bíblia. Naum. Tá aí, gente, pode ter certeza. Agora, é um privilégio poder participar desse grupo aqui, dessa comunidade. E eu, como pastor, também fico muito feliz quando a gente se propõe a estudar a Bíblia inteira, né, e livros da Bíblia. Eu não sei quando foi a última vez que você ouviu uma mensagem sobre Naum. Você se lembra? Já acharam, gente? Estou aqui estou tentando te ajudar, então, ó. Ah, quem tem no celular é fácil, né? Só digitar lá, beleza. Mas, Naum faz parte dos chamados profetas menores, da coleção de livros chamados profetas menores. E já, se você não sabe por que desse nome, então fique tranquilo, o livro dos profetas menores não tem nada a ver com o fato de ser menos importante, tá bom? Ele é enquadrado como profeta menor pelo fato de ter escrito em quantidade menor e muitos deles também numa proporção menor de alcance. Então, no caso de Naum, nós vamos perceber que esse profeta escreve, tudo bem, né? Ele fala a respeito de um grande império, ele vai trazer uma condenação de Deus para um grande império, um dos maiores impérios de todos os tempos, a Síria, mas uma cidade em específica, sua capital, chamada Nínive. Agora, vocês se lembram de um outro momento na Bíblia, um outro profeta que também é enviado para uma cidade chamada Nínive? Jonas. É interessante isso, né? A Bíblia, ela separa 2 livros, aqui especificamente, para tratar com essa cidade. O de Jonas, 100 anos antes desse aqui, de Naum. Nós vamos ver aqui num contexto, né? Que na época de Jonas, Deus levanta esse profeta para pregar para os ninivitas que eram cruéis. O Império Assírio, um dos impérios, o império mais cruel, se você for olhar, que já existiu. A maneira como eles tratavam seus inimigos, como eles dominavam, como eles impunham sua autoridade. Eles não tinham piedade. E Jonas, ele é chamado para pregar para esse pessoal que provavelmente tinha matado parentes dele. E ele não queria. E Deus, então, mostra para ele quem é Deus, né? Quem ele é. E Deus é assim. O plano de Deus não pode ser frustrado. E Deus falou, eu quero você, você vai lá. Vamos dar um jeitinho aí, né? E ele foi contra gosto e pregou. E sabe o que aconteceu naquela época? Eles se converteram. Até o rei, os ninivitas se converteram. Quem diria? Deus pode salvar gente ímpia, pecadora, maldosa. Deus pode salvar gente assim? Pode. Deus salvou vocês, me salvou? Deus pode salvar qualquer pessoa. Até porque, gente, vamos aqui, né? Diante de Deus que é totalmente santo, tem alguém justo? Tem alguém bonzinho? Tem alguém que merece ir para o céu sem a condição de salvação dele? Não tem, gente. Então, para Deus, essa proporção aí de quão maldoso eu sou, mais ou menos, isso não faz a diferença para o ingresso no céu, na salvação. Então, se você está aqui nessa manhã, eu quero que você já entenda isso. Talvez você vai falar assim, que bom que eu não sou igual esses caras aí, os assírios. Eu sou muito melhor do que eles. Talvez você esteja pensando, que bom, comigo, né, eu não sou esse tipo de gente maldosa, ímpia, a tal ponto assim de cometer essas atrocidades. Que bom, né? Eu estou vindo na igreja. Que bom, eu não sou tão mal assim, eu sou até bonzinho. E se você se deixar se iludir por isso,
Eu tenho uma má notícia para você. Você vai estar no mesmo lugar que esses caras que não se arrependeram também. Porque o que Deus busca não é gente bonzinha, porque não existe. Deus busca um coração contrito e quebrantado. Deus busca alguém que reconhece que é pecador e que se arrepende e entrega a sua vida para Ele. Aliás, nós vamos celebrar daqui a pouco o símbolo, né, que celebra a vitória sobre o pecado. A ceia, que é a reconexão daquele que estava perdido com o Deus Santo que se entregou por nós, e se entregou por todos nós, porque todos nós somos pecadores. Então não tem ninguém melhorzinho diante de Deus. Mas é bom olharmos para essa história, para nós entendermos também, por outro lado, o caráter de um Deus que é santo, que Ele vai dizer que Ele não inocenta o culpado, e não importa qual o tamanho da culpa, todos nós já nascemos culpados, porque nós somos representados em Adão por aquele que trouxe o pecado no mundo. E o pecado no mundo entrou por esse homem, um só homem. Mas aqui está a salvação, nele, em Jesus. Porque assim como o pecado entrou por um só homem, a salvação também veio por meio de um só homem, o ser humano perfeito, Jesus. E é nele que nós temos que nos apoiar, é por ele que vem a nossa salvação, por causa dele, da vida dele. Naum vai trazer aqui, 100 anos depois, esse pessoal se converte. Mas 100 anos depois, a situação muda tanto, que agora Deus manda um profeta dizer, chega, basta, não tem mais saída, não vou mais dar colher de chá, como diz, né? Agora vou acabar com a Síria. Até porque, tempos antes, esses mesmos assírios, se vocês lembram da última vez que eu estive pregando aqui, eu falei de 2 reinos que Israel se dividiu em reino do norte e reino do sul. Esse reino do norte, que era o maior, já tinha sido exterminado pelos assírios. E eles estavam oprimindo agora o reino do sul, Judá. Quase acabam com tudo. Mas Deus preserva o seu remanescente fiel. E Ele vai dizer o seguinte, agora eu vou mostrar para o mundo, para vocês assírios e para o mundo, quem é que é o dono da história. Quem está no controle de tudo? Talvez você, assim como os assírios, esteja no seu coração dizendo, está tudo dando certo na minha vida, eu estou prosperando em todas as áreas, não preciso de Deus. Às vezes eu dou um crédito ali, porque faz parte da nossa cultura, mas lá no fundo do meu coração, eu realmente entendo que eu estou conduzindo bem a minha vida e nem acho que Deus tem nada a ver com isso. Arrogância, orgulho, soberba. Nós vamos olhar aqui para o contexto, pode projetar para mim? O livro de Naum, então, ele apresenta um duplo propósito. Ao mesmo tempo, então, que ele, o profeta, né, ele vai profetizar o julgamento de Nínive, que é a capital da Síria. Ele tem um outro propósito também, que é o consolo que Deus vai trazer à nação de Judá. Porque Deus promete que vai poupar Judá dessas atrocidades do extermínio, né, dos assírios. Então, os livros de Naum e Jonatas se complementam nesse sentido. Enquanto Jonas prega a destruição, a menos que haja arrependimento, e Deus dá essa oportunidade, e os ninivitas se convertem, a mensagem é aceita. No caso de Naum, a profecia já é sobre um julgamento da cidade e da nação inteira, que haveria de acontecer várias gerações após a mensagem de Jonas. Mais ou menos, então, 100 anos depois de Jonas, acontece, infelizmente, esse episódio aqui da condenação, do julgamento da Assíria e de Nínive. Falando sobre a pessoa de Naum, né? O nome Naum. Nós não estamos mais nessa série Gente como a Gente, mas Naum não deixa de ser gente como a gente, um profeta, alguém que Deus levantou. Não existe informação sobre Naum, a não ser essa do primeiro versículo do capítulo, que ele é da cidade de Elcós, ou um eucosita, e essa cidade também você não tem muita informação sobre ela. O nome dele, né, significa consolo. Interessante, né? O nome Naum significa consolo, consolo de Deus ou consolo divino. E a ideia aqui é metafórica, né? Talvez levantar um homem chamado consolo ou consolo de Deus, exatamente para falar para o povo de Deus que Deus não se esqueceu dele, que Deus vai fazer a vingança, porque só Deus pode vingar.
Deus é o único e verdadeiro vingador, porque Ele é perfeito. A nossa vingança, ela não funciona, porque ela vem de um coração corrompido. Nós não podemos efetuar vingança, só quem pode é Deus. Por isso nós temos que entregar a vingança nas mãos de Deus, no tempo dele, do jeito dele. E Naum vem para falar: Judá, espera no Senhor, porque Ele vai fazer vingança por vocês. Né? Então essa é a ideia aí, desse consolo chegando. Essa cidade também onde ele viveu, ela também tem pouca informação, ela é desconhecida, as informações sobre ela são incertas, difícil determinar. Alguns vão dizer que essa cidade depois seria a cidade de Cafarnaum, conhecida lá no Novo Testamento, porque foi uma homenagem para este profeta, porque Cafarnaum significa cidade do consolo, ou cidade de Naum. Então alguns vão dizer que ele recebeu depois a cidade recebe o nome de Cafarnaum em homenagem a esse profeta que morou lá, e de lá então foi levantado para profetizar consolo, livramento para a nação de Judá. Mas isso também não é certo, tá bom? Alguns comentaristas apontam essa ideia de essa junção do nome Cafarnaum, né, que tem uma certa lógica, mas não tem como provar isso nos documentos, tá bom? Então, de qualquer forma, a gente pode inferir que a profecia foi dirigida para Nínive e que ela cumpriu o seu propósito, porque em 722 antes de Cristo, a Síria é destruída, né? E aí está então essa questão das datas, quando que mais ou menos ele deve ter escrito, porque tem duas informações importantes que colocam uma janela aí de 50 anos para nós, entre 60 e 68, que é a queda de Tebas, que está narrado no capítulo 3, vocês vão ver isso quando a gente chegar lá, 8 a 10, e nós sabemos pela história que a Síria caiu em 612, porque aí se levanta um outro grande império, são os babilônios, tá bom? Então essa janela de 50 anos aí, dentro desse período, alguns vão cravar mais ou menos 620, onde Naum deve ter escrito, tá bom? No reinado desse senhor aí, Assurbanipal, não, né, um nome sugestivo aí, né? Ele era o rei, né, naquela época, nesse período aí, tá bom? Muito bem, vamos ler então o capítulo 1. Abra sua Bíblia aí. Agora você já achou, né? Profeta menor, Naum. Depois que você sai ali de Isaías, Jeremias, Lamentações, Oséias, Joel, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, chegou. Capítulo 1. Naum 1. Legal, né? Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a indignação para os seus inimigos. Você percebe aí a ênfase nessa característica de um Deus que é vingador? Né? Ele é o verdadeiro vingador, porque Ele é perfeito. O Senhor é um Deus zeloso e vingador. É vingador e cheio de ira. Toma a sua vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Logo de cara, o livro já começa trazendo, né, esse recado de quem é Deus. E continua falando. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Quem assistiu, gosta daquela série de filmes, Os Vingadores, né? Nem se compara, né, com essa chegada, né, arrasadora de Deus na história aqui, né? Tá dizendo que ele chega, olha a maneira como Deus se apresenta aqui, né? Ele vem, quando ele vem com ira, vem para destruir, ele demora, mas quando ele chega, ele vem com grande poder, ele vem, o seu caminho está na tormenta e as nuvens são o pó dos seus pés. Que descrição maravilhosa, né? Isso é coisa de filme que você imagina, assim, Deus chegando, né? Desse jeito, arrasando tudo. E não tem quem segura. Ele repreende o mar e o faz secar. E mingua todos os rios, desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam.
Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante o furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Vai encarar? Essa é a pergunta. Pastor, mas esse Deus existe ainda? Alguns acreditam que ele ficou lá no Antigo Testamento, né? Mas não. Esse Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e será para sempre. A gente tenta trazer aqui de uma maneira descontraída, mas, meu irmão, horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. O autor de Hebreus já fala isso no Novo Testamento. Continua dizendo, falando e ressaltando esse caráter de um Deus com quem não se brinca. Não se brinca. Eu não sei como está a sua vida hoje, eu não sei como você tem chegado domingo após domingo, ou ainda que seja a primeira vez, e nós agradecemos por isso, mas não é por um acaso que você está aqui. Eu tenho certeza e convicção que Deus providenciou que você viesse, Ele te deu esse dia maravilhoso, as misericórdias dele se renovam, mas isso não muda também esse seu caráter de um Deus santo, que não inocenta o culpado, que demora para se irar, mas quando se ira, ninguém segura. Um Deus que é justo. E aquilo que ele tem para falar para a Síria, ele tem para falar para nós também. Na nossa desobediência, na nossa soberba, no nosso orgulho, na nossa maneira de querer imaginar que somos livres nessa vida, podemos fazer o que quiser, e que Deus é aquele Deus, talvez aquela figura daquele velhinho, cansado, amoroso, tipo vovozinho, que quando eu faço a pronta, eu só chego lá, benção, vô, desculpa, vô, e beijo, vô, e tá tudo certo, o vô não consegue nem sequer levantar a chinela mais. Não, esse não é o nosso Deus. O Senhor é bom, versículo 7. É fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo e não se levantará por duas vezes a sua angústia. Interessante esse negócio aqui, né? Não se levantará por duas vezes. Deus não fala duas vezes, como muitos pais e mães. Já avisei, hein? Tô avisando de novo, hein? Vou falar, hein? Cuidado, hein? E fica avisando. E o filho já sabe que o pai é mole, que a mãe não está com nada. Ele fala, não vou falar duas vezes. Duas vezes quanto? Vezes 15? Deus não fica nessa de, vou falar de novo, hein? Porque ainda que eles se entrelaçam como espinhos, se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam, por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Porém contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro porque és vil. E terminando o capítulo 1, ele diz, o consolo para Judá. Eis que sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, do que anuncia a paz. Depois de todo esse anúncio de destruição, de desgraça, de guerra, ele fala agora, eis que sobre os montes os pés dos que anuncia as boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. Esse é o nosso Deus. Ele é bom, sua misericórdia dura para sempre. Ele tem prazer na misericórdia. Mas ele também é um Deus justo, vingador, um Deus que se ira, um Deus que não inocenta o culpado. Aqueles que são fiéis e o obedecem, para estes ele traz a paz. Mas para aqueles que estão contra ele, que desobedecem, ele traz disciplina. Ele pesa a mão. Como Deus então se apresenta nesse capítulo? Nós vimos
Primeiro, ele apresenta o seu caráter, é descrito nos versos 1 a 6. Se nós voltarmos lá, nós vamos ver quantas características de Deus, ele se apresenta com várias características ali, né? Quem ele é na sua ira, né? Primeiro ele fala que ele é um Deus zeloso, fala que ele é um Deus vingador, fala que ele é um Deus cheio de ira, de indignação, e fala que ele também ele tem grande poder e não inocente o culpado. Enfim, o seu caráter é demonstrado aqui de ponta a ponta nesses versículos. O capítulo 1 como um todo. Mas esse texto ele traz algumas declarações ameaçadoras, né? Vocês podem perceber aí, né? Essa vingança e ira de Deus, eles não podem ser colocados em termos humanos, tá bom? Não tem como comparar a ira de Deus, o seu lado vingativo, com o ser humano. Porque Deus é perfeito, o julgamento de Deus ele é retributivo de maneira justa. Deus nunca, como é que eu vou dizer? Deus nunca passa do limite. Ele nunca disciplina de mais nem de menos. Ele tem a sua infinita graça, mas Deus é justo também no tocante a cumprir a sua ira, com a sua ira, a disciplina que tem que cumprir com quem quer que seja uma pessoa, seja uma nação. Quando os assírios então puseram as mãos ímpias sobre o povo israelita para aniquilá-lo, fizeram com muita crueldade. Isso a história mostra, né? Se você lê um pouquinho da história dos assírios, vocês vão ver a maneira como esse povo era cruel. Eles eram assim, mas sujos mesmo. Eles tinham prazer em ver o sangue derramar. E Deus então, quando olha para isso, ele fica irado. Sabe por quê? Quem criou os assírios? De onde eles vieram? Quem criou aqueles caras? Foi Deus, gente. Todos nós somos criaturas de Deus. E Deus olha para esse povo entregue, né? Entregue para o seu pecado, para a sua maldade, e vê esse pessoal aí, imagem e semelhança dele, fazendo essas coisas. O que você espera? Deus, ele não gosta disso. Ele não gosta disso. Quando Deus criou você, a sua imagem e semelhança, Deus tinha um propósito na sua vida. Espero que você já tenha entendido o propósito dele para a sua vida e tenha entregue de fato de volta a vida para quem tem de direito, o próprio Deus, o Criador. E aí tenha usado essa sua vida, essa sua carcaça, para mostrar a glória desse Deus. Como o apóstolo Paulo fala, somos vasos de barro, cheios de rachadura. Mas Deus quer usar essas imperfeições para fazer brotar ou para fazer fluir, né? Para fazer exalar o seu perfume, o seu bom perfume, a sua luz por meio dessas rachaduras, para que o mundo veja que nas mãos de Deus nós somos úteis. Nós temos um bom propósito, mas quando nós estamos entregues ao nosso próprio coração, é nisso que dá. Talvez você não vai chegar nesse nível, mas como eu falei, para Deus não tem essa de, esse é muito mais pecador, então ele merece, esse aqui não, esse aqui está quase... Não, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, todos carecem dessa glória. É por isso que Jesus morreu na cruz, e nós vamos daqui a pouquinho celebrar essa morte e ressurreição de Jesus, essa entrega por todos nós, entre aspas, do mais bonzinho ao pior. Todo mundo nivelado por baixo, porque o pecado fez isso, ele estragou a nossa vida. O Senhor, porém, não age arbitrariamente, ele demora para se irar. Isso está claro no versículo 3, o caráter dele é esse, versículo 3, o Senhor demora para se irar. Demora, e ele deu tempo. Gente, lá em Jonas ele mostrou isso com esses próprios assírios. Ele deu oportunidade para esses caras. Lá eles entenderam, mas o tempo passou. Outros ímpios se levantaram e chegaram nesse ponto. E Deus diz, agora chega, é o momento certo de agir. Elas são dirigidas para esse império, especialmente para essa capital de Nínive, e o caráter de Deus é revelado como um Deus vingador, né? E o profeta promete que esse povo, o povo de Israel, será vingado por Deus. Eles não vão fazer vingança com as próprias mãos, porque Deus é santo, e por ser santo ele julga o pecado. Esse tema do livro de Naum, né,
ele se reveste, como diz o texto aí, de uma maior solenidade quando a gente lembra e considera que na época, né, anterior a 100 anos atrás de Jonas, né, havia tido arrependimento, mas agora não há mais. E Deus diz agora chega, não tem mais tempo. Eu não sei, eu não conheço os propósitos de Deus, eu não sei o dia de amanhã. E por isso que a gente não pode brincar com Deus e com as coisas de Deus. Porque talvez você fale assim, minha vida está indo bem, eu faço um monte de coisa errada, mas aí depois eu peço perdão. Falo para o pastor, aí pastor, tô arrependido, tá? E o pastor não é Deus, ele não conhece o coração, o que ele vai fazer? Graças a Deus, irmão, Deus abençoe, amém. Só que lá no fundo você não está arrependido coisa nenhuma, porque você já está imaginando em fazer de novo amanhã. E continua fazendo, e fazendo, e fazendo. Para o pastor, para a igreja, está tudo certo, irmão. A gente não é detetive. A gente não vai ficar investigando sua vida, e nós não somos esse tipo de juiz que vai ficar ali pesando a mão, né, porque acreditamos que você não vai mudar. Nós sempre temos essa esperança e de boa. Eu não estou aqui para isso. Tá? Agora, tem alguém que conhece o seu íntimo, sabe das suas intenções. E eu como pastor aqui, nós como pastores, podemos estar até fazendo um julgamento, ou, né, às vezes até sendo muito bonzinhos, ou com mão leve, mas tem alguém justo. Você pode estar enganando as pessoas aqui, mas esse aí você não engana. E eu não falo também me colocando num patamar superior. Eu como pastor também tenho que trazer para mim essa reflexão, porque tem muito pastor também fazendo média, enganando muita gente de muitas formas, e eu posso enganar todos vocês aqui durante muito tempo, como pastor, no meu ofício, na minha responsabilidade, nas prerrogativas que eu tenho como pastor, mas a Deus eu não vou enganar. E ainda que demore, Deus não inocenta o culpado. Se não houver arrependimento, Deus não vai deixar passar barato. E é o que está acontecendo aqui. Outra maneira como Deus se revela aqui, ele revela o seu caráter, mas ele também revela a sua condenação para Nínive. Versículos 8 a 14, nós vamos ler especificamente Deus falando o que vai fazer com a Assíria, né? Ele mostra ali ao mundo a universalidade do seu amor, porque um século antes Deus dá a oportunidade, mediante Jonas, para esse mesmo povo se arrepender. E esse povo se converte lá atrás. Mas anos se passam, outros homens ímpios se levantam, começam a fazer da Assíria a nação mais sanguinária, né? Essa potência do Oriente Antigo mais sanguinária que já existiu. Em 100 anos, esse povo se transforma de tal maneira. Mas como os assírios são maus? Mas, gente, você já se pegou fazendo uma coisa tão maravilhosa no domingo? E quando foi na segunda-feira, você teve vergonha do que você fez? É possível fazer isso, eu e você? É possível ser assim nesse sentido, parecido com a Síria? Ontem arrependido, amanhã envergonhando, assim, tremendamente o nome de Deus, fazendo barraco na rua. No domingo ajoelhado, orando, chorando, ofertando e tudo mais. Na segunda-feira fazendo barraco com a vizinhança. Já viu alguém assim? Cuidado, hein? Esse alguém está em você. É possível, porque nosso coração é enganoso. Por isso que todo dia é dia de buscar a Deus em santidade. Cada dia, né, como diz lá o celebrando, né, um dia de cada vez, não é assim? E não é só porque você tem grandes problemas, não. Mesmo que você esteja ótimo hoje, amanhã é o dia de você buscar a Deus de novo e a sua graça, porque se você for confiar no teu braço, por aquilo que foi feito ontem, você cai. E Deus está vendo isso tudo. E esses homens se levantaram, e foi em decorrência dessa desenfreada e arrogante febre de conquista, de soberba, de opressão, que Naum profetiza então o fim da cidade, a sua condenação. A Síria então atua como, ela foi um algoz, né, do povo de Israel. Ela já tinha eliminado o reino do norte, agora estava oprimindo o reino do sul. E esse império, ele então não poderia por causa disso escapar das consequências da sua crueldade. Deus estava vendo, eles já haviam eliminado uma boa parte do povo, estavam tentando eliminar o restante, e Deus falou, agora chega,
Agora não tem mais, não tem mais oportunidade para vocês não, agora eu vou pesar a mão. E é isso que acontece então. Quando vocês olham no versículo 11, ele vai citar, né, alguém que sai deles e tramava o mal, enfim, isso é provavelmente uma referência a Senaqueribe, alguns já ouviram falar, né, já leram sobre ele, é um soberano assírio que estava prestes a destruir Judá. E Deus fala, agora chega. Né? E no versículo 14, quando ele vai trazer ali uma descrição do que aconteceria contra a Síria, contra Nínive especificamente, ele diz que não vai restar mais nada. Né? Deus torna a Síria maldita. Os deuses em quem eles tanto confiavam seriam exterminados juntamente com eles. E o versículo então se destaca pela intensidade do juízo divino sobre os assírios. E para terminar, Deus se revela no seu caráter, Deus revela a sua condenação, mas que bom, que bom, graças a Ele mesmo, que Deus deixa ali 2 versículos, 3, mas Ele fala do quê? Eu ainda sou bom e eu vou trazer um consolo para aqueles que me buscam, para aqueles que confiam em mim. Essa mensagem de esperança, Deus sempre deixa. Né? E aqui ele vai trazer todo esse julgamento em cima de Nínive, por vingança para com o seu povo, seu remanescente fiel, o seu povo, Judá. Versículos 7, 13 e 15. Né? Ele vai falar, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, Ele conhece os que nele confiam. Versículo 13, mas agora quebrarei o jugo que está sobre ti, falando a respeito do jugo da Síria sobre Judá, e romperei as tuas correntes, ou seja, eu vou libertar você, Judá. Os pés do que traz boas novas, versículo 15, do que anuncia a paz estão sobre os montes. Ó Judá, celebra as tuas festas, cumpre os teus votos, porque nunca mais o ímpio te invadirá. Ele será completamente destruído. Que mensagem de consolo, de esperança, de justiça. Talvez você esteja sofrendo na mão de algum inimigo, de alguma pessoa ímpia, que não ama a Deus, que te odeia por você ser cristão, e você tem sofrido, e você entendeu que a vingança não está nas tuas mãos, que você não tem que retribuir o mal com o mal, mas a Bíblia fala que nós temos que retribuir o mal com o bem, porque aí nós vamos acumular brasa viva na cabeça dessas pessoas, porque é assim que o crente deve agir, mas as coisas parecem que não acontecem, você paga o mal com o bem e recebe mal de novo, e as pessoas estão estão tirando sal da tua cara, estão te chamando de bobo porque você é crente, e alguns falam, não, mas você não pode ser assim, porque todo mundo faz, por que você não faz, por que você perdoa sempre? E você está lá esperando, aguardando, orando ao Senhor, e eu não sei o tempo de Deus, eu não sei quando, e eu não sei como, mas eu conheço pelo caráter de Deus, que Ele não inocenta o culpado, que Deus é bom, Ele continua sendo fiel àqueles que o buscam, e isso vai acontecer, o consolo virá. Eu não sei em que tempo, meu irmão, mas você tem que confiar nesse caráter de Deus. Se você conhece esse Deus, tem que confiar no caráter dEle, o tempo dEle é perfeito, o jeito dEle é o melhor. E sabe de uma coisa? Ainda que nada aconteça na sua época, na sua vida, na sua geração, o melhor de Deus, alguns dizem numa música, ainda está por vir, eu discordo, o melhor de Deus já veio. Então, você está no lucro, meu querido. Não importa que tipo de perseguição você esteja passando, vai conversar com um cristão fiel desses países que estão sendo perseguidos aí. Você acha que não tem crente fiel lá no Afeganistão? Eu tenho certeza que tem. Vai conversar com ele para ver se ele está arrependido da decisão que ele fez. Sabe o que ele vai dizer para você em meio a tanta perseguição, tanta pressão, tanta maldade? Ele vai dizer em outras palavras, o melhor de Deus já veio para mim. O que eu estou passando aqui, como diz o autor de Hebreus, a nossa leve e momentânea tribulação não se compara ao peso da glória que nos aguarda. Essa é a esperança que você deveria ter, só que você está num país livre, graças a Deus. E às vezes você, por pouca pressão, pouquinho já espana, já perde essa esperança. E Deus está dizendo, eu vou ser o seu vingador no tempo perfeito. Você tem que acreditar nisso. Continue resistindo no Senhor, perseverando no Senhor, entregando nas mãos do Senhor para aquele que julga retamente. Porque Ele vai dizer, vai chegar o consolo, vai chegar o dia onde você vai ter a paz que tanto você almeja. No versículo 7, Deus diz que os terríveis juízos que Ele impõe aos ímpios não devem ofuscar a bondade, a sua bondade.
Sua ira se derrama sobre aqueles que o odeiam, mas aqueles que nele confiam, Deus estende o seu amor e a sua misericórdia. Ao julgar os assírios, ele estava fazendo um favor ao mundo da época. Contrastando com o terrível fim da Síria, o Judá desfrutaria de liberdade e deveria se regozijar por isso. Todos os povos estão sujeitos aos desígnios de Deus. Ele é um rei universal que intervém na história. Quando enfrentamos dificuldades e somos perseguidos pelos ímpios, podemos nos regozijar se estivermos firmes no Senhor, pois Ele sempre estará ao nosso lado para nos libertar e nos proteger. Salmo 23, versículo 4 diz: eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A condenação de Deus e o seu consolo são os dois lados da mesma moeda do seu caráter. Deus é bom, infinitamente bom. Mas Ele também é um Deus santo, justo e reto, poderoso, e quando Ele se ira, ninguém segura. Deus mostrou o seu consolo para Judá, dizendo que ia exterminar o seu inimigo. E aqui nós vamos celebrar agora a ceia do Senhor, que é uma vitória de Jesus sobre o nosso inimigo também, a morte. O último a ser vencido, e Ele venceu para nos dar essa vida.